Salmo 46, verso 10a. Senhor, estamos com a Tua palavra aberta. Como sempre oramos a Ti, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Assim como Tu já falaste ao meu coração, peço que Tu venha falar ao coração da Tua igreja nessa noite. Assim como Tu já falaste a mim, Senhor, no preparo do sermão, peço que Tu venha falar à Tua igreja, que Teu Espírito Santo venha abrir o entendimento da Tua igreja nessa noite, para que não possa somente ouvir, mas viver e praticar a Tua palavra. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Salmo 46, verso 10a. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se você estiver aí na sua casa, lendo comigo, leia junto comigo, mesmo sem ouvir, juntos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nessa noite de hoje, eu quero dar um alerta para todos nós, para mim e para você. Nós temos visto aí pessoas, eu gostaria de dizer a você que está me vendo nessa hora, se você tiver algum pedido, como eu já vi alguns aqui, continue colocando os pedidos de orações aí, que a Sueli vai me mandar depois, para que eu possa orar pelo seu pedido, tá bom? Vai mandar pelo nosso WhatsApp aqui, do nosso grupo, para que ela me mande e eu possa orar pelo seu pedido no final do culto. Nós temos perdido várias pessoas, vários parentes, várias pessoas têm se tornado pegas por essa doença grave. Ainda essa semana, eu soube de uma notícia de um presbítero lá de Petrópolis que está no CTI, está entre a vida e a morte, em função dessa doença, a família dele, e várias outras pessoas. Essa semana tivemos notícia da nossa irmã Andréia, se não me engano a cunhada dela teve Covid, mas melhorou, foi para casa, tropeçou, bateu com a cabeça no chão e morreu. Então, irmãos, nós temos perdido várias pessoas. E achamos às vezes que Deus não age. Deus está distraído. Não, Deus não está distraído. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Se nós pararmos aqui para enumerarmos várias pessoas, quantas pessoas já morreram no país, no mundo, no planeta, você acha que Deus perdeu o controle? Você acha que Deus perdeu a soberania dele? Se você acha isso, você está totalmente enganado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, literalmente o texto hebraico diz: cessai, parai. De quê? De fazer alguma coisa. Que coisa? Lutar. Parece uma boa interpretação. Parai de lutar. Não se trata, contudo, de parar de agir, de abrir mão de lutar pela vida, pela liberdade, pelos sonhos, pela família, pela pátria, pela fé. Não se trata de abrir mão disso. Não se trata de abrir mão daquilo que nós podemos fazer. Eu tenho um ditado que eu sigo à risca, que minha mãe sempre dizia: Deus faz para nós aquilo que nós não podemos fazer. O que nós aprendemos com isso? Deus faz para você aquilo que você não pode fazer. Você está com alguém internado no hospital, os médicos dizem para você: olha, não tem mais chance, está desenganado. Aí é com Deus. A última palavra é do Senhor. A última palavra é dele. Ele que dá a última palavra. Até onde você pode fazer, você faz. Até onde está ao seu alcance, você faz. Mas dali para lá é com Deus. E é por isso que nós precisamos entender. Parar. Não se trata, como eu acabei de falar, de parar de agir. Não, nós não agimos. De abrir mão, não. Nós não abrimos mão de lutar. Pela vida, pela liberdade, pelos sonhos, pela família, pela pátria, pela fé. Nós não podemos parar de agir, de lutar
pelo nosso lar, pela fé, pela pátria, de orar pelos nossos governantes, pelo povo brasileiro, pelas pessoas que trabalham. Nós não podemos parar de agir. Ninguém poderia viver uma vida verdadeira, digna de ser vivida, se abandonasse os seus ideais mais caros ou se negligenciasse os cuidados mais necessários. Você que está me vendo nessa noite, você tem um ideal. Você tem um objetivo. Não é possível que você não tenha um objetivo. Não é possível que você tenha um ideal. Nós temos planos, nós fazemos projetos, nós sonhamos. Nós precisamos sonhar, nós precisamos ter projetos. Mas nós não chegamos em lugar algum à toa. Nós não chegamos em lugar algum por mero acaso. Você não chegou onde você está, eu não cheguei onde eu estou por um mero acaso. Você batalhou muito, eu batalhei muito para chegar até aqui. Fiz os meus esforços, quantas madrugadas à noite, fazendo as minhas dissertações, estudando, para ser examinado, para ser sabatinado. Por uma banca no seminário, por uma banca no Mackenzie, por uma banca no presbitério. São sonhos, são projetos que nós colocamos diante de nós, e o homem ele não pode deixar de ter projetos. O ser humano não pode deixar de ter projetos. Nós vivemos por desafios. Nós vivemos por metas. Nós não podemos viver estagnado, esperando as coisas caírem do céu, não. Eu preciso ter projetos, eu preciso entender que os desafios são grandes e eu preciso ter projetos. Se não houver as indispensáveis providências, não só com relação à própria sobrevivência, mas especificamente quanto à própria defesa, e é dos que dependem de nós, sempre legitima, o inimigo fará a festa. Eu quero dizer para você nessa noite, aprenda a demarcar dentro do seu lar uma vida com Cristo. Aprenda a determinar dentro do seu lar uma vida com o Senhor Jesus. Aprenda a demarcar dentro do seu trabalho, que ali, o ambiente de trabalho, Cristo está. Aprenda a demarcar coisas da sua vida e rechaçar qualquer ação do inimigo contrária a você, a sua vida, a sua família. Não aceite. Nós precisamos agir, nós precisamos tomar atitudes. O diabo, vosso adversário, está ao nosso derredor, rugindo como um leão, esperando o momento em que possa nos tragar. Ele não é bom, ele é inimigo, e nós precisamos estar atentos e demarcarmos. Acorde à noite, vá ao quarto do seu filho, estenda a mão sobre a vida dele e diga: meu filho, você é um vencedor, você é herança do Senhor. A SAF tem um tema que diz: mãe de joelhos, se não me engano, mãe de joelhos e filhos de pé. As irmãs da SAF oram constantemente através do Projeto Ana. Nós precisamos orar pelos nossos filhos, pela nossa família, agir. É Deus quem guarda a sua casa, mas você precisa vigiar. Você precisa vigiar a sua casa. É o Senhor quem guarda a cidade, mas isso não isenta o sentinela de vigiar. É o Senhor que guarda a cidade, mas não isenta o sentinela de vigiar. Porque Deus é quem guarda. Eu vou sair no meio do tiroteio e vou sair, a bala não me pega.
Você está pensando que é assim? Se você sabe que tem um tiroteio ali na frente, que tem uma briga ali na frente, você vai querer saber o que está acontecendo? Você tem que desviar o caminho. Você tem que fazer a sua parte. Se o sentinela é o Senhor quem guarda a cidade, mas isso não isenta o sentinela de vigiar. Trata-se, em nosso verso, de pararem as lutas de uns contra os outros, de fazer cessar a estupidez dos conflitos bélicos e malditas guerras, o absurdo do derramamento de sangue inocente. E nós temos visto que as guerras têm acontecido, a polarização tem acontecido. Ah, porque eu defendo A, porque eu defendo B. Não, você é de Cristo. Você tem que ser de Cristo. Nós precisamos ser de Cristo. E orar, e interceder pelo nosso país. Você já parou para orar pelo seu país, pelo seu estado, pelo seu município, pela sua igreja, pelo seu pastor, pelo conselho? Você já parou para orar pela sua família, pelos seus filhos? Nós temos que fazer a nossa parte, irmãos. Nós precisamos fazer a nossa parte como servos de Deus. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, mas eu preciso fazer a minha parte. Deus não quer que nós matemos, não quer que nós amemos uns aos outros, que nós acolhemos mutuamente e que apoiemos e nos ajudemos a caminhar. Que se trata de parar com a prática de guerra e deixa absolutamente claro o contexto. O Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó, efetua assolações na terra. É Deus que põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros do fogo. É Deus quem faz. Eu faço a minha parte, mas é Deus que determina na tua vida a soberania dele. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aos outros povos, não a Israel, não a nós. O povo de Deus, do Salmo 46, é referido pela primeira pessoa no plural. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Portanto, não temeremos. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Diz o refrão do cântico, no verso 7 ao 11, ecoando o verso inicial. Quando eu preparei esse sermão, eu lembrei muito do meu pai, que meu pai gostava de falar isso. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós vamos até essa linha aqui. Dali para lá é com Deus. E nós precisamos entender a nossa limitação. Precisamos saber que há momentos em que precisamos ficar calados. Que há momentos em que precisamos ficar quietos. Há momentos em que precisamos nos silenciar. A melhor resposta é o silêncio. Não adianta você partir para o confronto, para o embate. A melhor resposta é o silêncio. De mais a mais, quem é Deus? De mais a mais, quem é de Deus não vive correndo atrás do que é do próximo. Nós falamos de sonhos, de projetos, de realizações. Mas aí o meu irmão, ele tem uma condição melhor do que eu fico olhando para o meu irmão e querendo o que ele tem. Não, irmão, procure ter as suas experiências, procure ter os seus projetos e coloque os seus projetos nas mãos do Senhor para que Ele confirme se os seus projetos são projetos de Deus.
Essa semana, um jovem querido da Selma, e se tornou querido da Selma, é meu querido também, o Rafael, lá do Rio de Janeiro, fez aniversário, e ele gosta de mim, ele me chama sempre de mestre, né? E o Rafael tem um chamado ministerial, e eu mandei uma mensagem para ele, que Deus abençoe os seus projetos, os seus sonhos, estejam nas mãos do Senhor, que o Senhor te guie continuamente. Nós temos projetos. Agora, o projeto do Rafael não é o meu projeto. O meu projeto não é o projeto do Rafael. E nós precisamos deixar isso bem claro. E quando alguém conquista alguma coisa, nós precisamos ficar felizes. Ficar feliz. Torcer, vai dar certo. Estou torcendo, estou orando. Não querer o que é do outro. Não desejar o que o outro conquistou. Busque conquistar aquilo que você realmente deseja. O servo de Deus não tem esse prazer obsessivo, doentio. E até ingênuo. Sim, porque Deus está vendo e não vai deixar o mal impune de pegar o que é dos outros. Você pensa que Deus não vê? Deus conhece até o nosso pensamento. Antes da nossa palavra vir à boca, Deus já sabe o que nós vamos falar. Então, cuidado com aquilo que você pensa, com aquilo que você analisa, artimanha. Não! Cuidado com aquilo que você deseja. Peça perdão a Deus. E busque viver na presença do Senhor, vivendo os seus projetos, a sua vida. Ainda que sejam grandes os abalos da criação, figuras dos agitos entre nações por causa das guerras e anseios por guerras, a voz do Senhor é poderosa para dissolver, desmanchar a própria terra, que dirá as maquinações dos perversos. Se Deus é poderoso para desfazer uma guerra entre uma nação, que dirá para desfazer as maquinações do mal, aquele que maquina contra o outro, contra o próximo. De Deus não se esconde nada, irmão. Nós não escondemos nada de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Mesmo o horror das mais macabras, mais repulsivas, das mais condenáveis das invenções humanas, não pode resistir à ação do Senhor. Presente, bem presente, como um rio que corre calmo e constante, e criador de vida, no meio da cidade, conservando firme e inabalável, confiante na vitória, o coração dos que o buscam. Assim é nosso Deus, como um rio que corre no meio de uma cidade, confiante e inabalável. É esse Deus que diz para você nessa noite: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Faça a sua parte. Faça aquilo que lhe convém. Faça aquilo que está ao seu alcance. Peça oração. Suplique por alguém. Ore, ajude, abençoe. Até um certo ponto. Dali para lá, é com Deus. Deixa Deus agir. Entregue para Deus. Entregue para o Senhor Jesus. E Ele saberá cuidar. Parar de implicar, de odiar, de perseguir, de brigar, de bater, de atacar, de roubar, de matar, de destruir. Pare enquanto é tempo. Pare enquanto é tempo. Eu já disse aqui uma vez, pare de perseguir, de implicar. Viva uma vida de santidade. Aprenda a pedir perdão. Aprenda a receber perdão. Nós precisamos viver uma vida de perdão, de amor.
Hoje eu cheguei em casa, eu gosto muito de Fórmula 1. Aí eu cheguei em casa, tomei um banho e tal, porque antes de entrar em casa a gente chega da rua, toma um banho. Aí fui lá para pegar um finalzinho da Fórmula 1. Aí não consegui pegar, porque já tinha encerrado já a Fórmula 1. E aí o heptacampeão Lewis Hamilton, ele errou. Ele cometeu um erro que na Fórmula 1 se chama um erro primário. Estava chovendo, ele saiu do liso, fez uma linha transversal do liso para o molhado, escorregou e foi parar na brita. Para quem não entende, brita é aquela pedrinha, né? E o carro, quando para ali na brita, ele não sai mais. E ele teve a perspicácia de dar ré no carro, que é coisa muito difícil dar uma ré no carro de Fórmula 1, e sair, voltar para a corrida em 8º lugar e conseguiu chegar em 2º lugar. E na entrevista ele disse assim: eu reconheço o meu erro, eu reconheço que eu errei, eu tenho que batalhar para não errar de novo. Olha, e todo mundo admirou, um heptacampeão do mundo, maior vencedor de todos os tempos de Fórmula 1, eu reconheço que eu errei, um erro primário, isso me custou a corrida. Na vida, irmãos, não é pecado nenhum, e não é demérito nenhum você reconhecer que você errou. Agora, você tem que ter a dignidade de pedir perdão. Você tem que ter a dignidade e a hombridade de pedir perdão. Você tem que ter a dignidade de viver uma vida de amor. Parar e conhecer o Senhor, que é o único Deus vivo e verdadeiro. Conhecê-lo por bem. Porque se não for assim, nós seremos violentos, agressivos, brigões. E Deus não quer isso para as nossas vidas. Nosso Deus é um Deus de paz, é um Deus de amor, é um Deus de compaixão, é um Deus de misericórdia. É um Deus que cuida das nossas feridas. Essa semana, o presbítero Carlos passou um vídeo para mim muito lindo, e eu falei para ele uma mensagem profunda de uma jovem fazendo uma prosa e verso da oração de Abacuque, coisa que nós estamos vivendo hoje. E nós precisamos viver esse Deus, viver esse Deus intenso, um Deus de misericórdia, um Deus de amor que mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio a essa pandemia, Ele te ama, Ele te quer bem, Ele quer cuidar de você, Ele se importa com você. Eu mandei esse louvor para uma pessoa essa semana. Ele se importa com você, Ele cuida do seu caminhar, e Ele diz para você: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Nós precisamos descobrir quem é o Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó e de Jesus e da igreja. Mas é importante, não deixe conhecer Jesus, o Deus de Jacó, o Senhor dos Exércitos, da pior maneira possível. Busque ao Senhor Jesus conhecê-lo com amor. Entre para o seu quarto e diz: Senhor, vem habitar no meu lar, na minha vida, no meu coração. O que está faltando em mim para eu ser algo melhor? Tem um louvor que diz: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Certa ocasião, o jovem rico chegou para Jesus e falou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus diga para ele: mas por que me chama de bom? Se bom só existe um, que é Deus. Não existe ninguém bom, irmão. Não existe ninguém bom. Bom só Deus. Todos nós somos miseráveis. Todos nós pecamos, Romanos 3, 23, e destituídos fomos da glória de Deus. Mas a graça irresistível nos alcançou, porque nós não merecemos a salvação.
A graça irresistível nos alcançou. Não existe ninguém bom, mas nós precisamos buscar uma vida de santidade. Efésios 1:4 diz: Deus nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Ame. Ame, busque amar. Busque amar, busque perdoar. Busque viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Busque ter uma vida santa na presença do Senhor. E você verá que as escamas dos seus olhos vão cair. E Deus há de direcionar a sua vida em conformidade com a palavra dEle. Em conformidade com aquilo que Ele quer. Com aquilo que Ele deseja. Que todos nós possamos ter em Deus a paz que só Ele pode dar, a paz que excede todo entendimento. A melhor paz que abençoa as nossas vidas, a minha e a sua vida. Que todos nós possamos ter essa paz e saber que no momento nós temos os nossos projetos, temos os nossos sonhos, temos as nossas adversidades, fazemos o que podemos, mas vai chegar um momento em que eu vou precisar me aquietar e deixar Deus ser Deus. Me aquietar e deixar Deus ser Deus na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. Como aqui faz o Senhor. Quem avisa, amigo é. Que você busque a paz de Deus e se aquiete. Faça o que você precisa fazer. Mas você vai entender o momento em que você vai precisar se aquietar e saber que Deus é Deus na sua vida. Que o Senhor nos abençoe.